Olá, hoje a gente vai mergulhar no capítulo 12 de Lucas. É um capítulo, assim, bem denso, né? Muito denso. Começa com Jesus no meio de uma multidão enorme, mas falando primeiro para os discípulos. Isso. E o primeiro alerta é direto. Cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Exato. E logo em seguida aquela ideia poderosa. Nada vai ficar escondido, sabe? O que é secreto vai ser gritado dos telhados. Define o tom, né? Transparência total. Bom, e aí vem uma parte sobre medo, um contraste bem forte. É, ele diz para não ter medo de quem pode matar o corpo, só isso, mas para temer aquele que tem poder depois da morte, né? Sobre a alma. E como é que a gente lida com esse medo? Jesus dá umas pistas bem concretas, né? Sim, ele fala dos pardais, que Deus não esquece nenhum deles, mesmo valendo quase nada, e até dos nossos cabelos, que estão todos contados. É impressionante isso, mostra um cuidado muito individual de Deus. Exatamente. A lógica é, se Deus cuida tanto assim de um pardal, imagina de vocês. Vocês valem muito mais. Então não tenham medo. E essa confiança toda, ela tem que se traduzir em reconhecer Jesus publicamente. É isso. Isso tem consequências, tanto para quem reconhece ele diante dos homens, quanto para quem nega. E menciona também a blasfêmia contra o Espírito Santo, algo que não tem perdão. Pesado. E essa confiança se estende até para situações extremas, tipo ser levado para depor para autoridades. Sim, a orientação é não se preocupar com o que dizer. O Espírito Santo ensinaria na hora. É uma confiança, assim, quase radical, né? Totalmente. Desafia a nossa lógica de se preparar para tudo. Mas aí, no meio disso tudo, alguém da multidão interrompe. Pois é, com um pedido bem terreno, né? Manda meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus corta na hora. Diz que não é juiz disso e aproveita o gancho para alertar sobre a ganância. Aí vem a parábola do homem rico. Clássica. Vamos lembrar. Colheita enorme. Planos de celeiros maiores. Para poder descansar, comer, beber, se alegrar. Uma vida boa, né? Só que Deus intervém. Chama ele de insensato. Porque naquela mesma noite, a vida dele ia acabar. E a pergunta que fica, para quem vai ser tudo isso que você juntou? Exato, conecta perfeitamente com o alerta contra a ganância. O problema não é ter, é achar que a segurança e a vida estão nisso. É não ser rico para com Deus. Isso define o verdadeiro valor, então. E daí vem o conselho para não andar ansioso, preocupado com comida, roupa. Sim, porque a vida é mais que isso. Olha os corvos, diz Jesus. Deus alimenta eles, e eles nem plantam nem colhem. E os lírios do campo, mais bem vestidos que o rei Salomão em toda a sua glória. E olha que são flores que hoje existem e amanhã já eram. A ênfase muda toda. Busquem o reino de Deus. Confiem que o básico Deus vai prover. Porque onde está o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então a dica é juntar tesouro no céu, onde não estraga, ladrão não rouba. Exatamente, um tesouro que dura. E com essa mentalidade de reino, aí sim o foco muda para prontidão. Está preparado, né? Vestido para servir, lâmpadas acesas. Como servos esperando o patrão voltar da festa, Prontos para abrir a porta assim que ele bater. porque a vinda do Filho do Homem vai ser inesperada. É. Como um ladrão na noite. Ninguém sabe a hora. Aí Pedro pergunta, né? Isso é só para nós ou para todo mundo? E a resposta de Jesus foca na responsabilidade. O administrador fiel e prudente, que cuida bem das coisas na ausência do patrão, Uhum. versus aquele que abusa porque o patrão está demorando, que maltrata os outros servos, come, bebe, se embriaga. E a lição é clara. A quem muito foi dado, muito será exigido. A responsabilidade é proporcional à confiança recebida. E aí o discurso toma um rumo surpreendente, para dizer o mínimo. Jesus fala que veio trazer fogo à terra. E divisão, não paz. É uma parte bem radical. Ele fala de família dividida, pai contra filho, mãe contra filha, por causa dele. Como a gente entende isso vindo do príncipe da paz? Parece indicar que seguir a verdade de Jesus, viver o reino, inevitavelmente gera conflito com o mundo e, às vezes, até dentro das relações mais próximas. Não é um caminho de aceitação fácil. E ele critica a multidão por saber ler os sinais do tempo, tipo prever chuva ou calor, Uhum. mas não conseguir interpretar o tempo presente, não discernir o momento crucial
que estavam vivendo com a presença dele ali. É um chamado forte para discernir o que é justo por si mesmo e para se reconciliar rápido. Exato! Antes que seja tarde demais. Então, resumindo esse capítulo 12, a gente vê essa tensão o tempo todo, né? Confiança radical em Deus contraposta à preocupação material, à hipocrisia. Exato. Prontidão espiritual versus negligência. E a realidade de que a verdade pode sim trazer divisão e não só aquela paz que a gente talvez espere. Fica a pergunta, talvez, que ecoa da crítica final de Jesus: como é que a gente, hoje, no nosso tempo, com tantas vozes, tantas distrações, aprende a julgar por nós mesmos o que é justo? Como discernir o que realmente importa?